Nós demoramos a começar, mas quando começamos, planejamos nos mínimos detalhes. Toda a empolgação, todo o pensamento positivo nós colocamos nesse novo projeto. Mas, no primeiro olho torto, no primeiro julgamento, o que a gente faz? A gente desanima. Começa a se questionar, será que é esse caminho mesmo que eu devo seguir? Será que eu não estou me achando ridículo fazendo isso? E sabe por quê? Porque nós fomos treinados desde cedo a ter a aprovação das pessoas. Principalmente quando você é pequeno. Fica quieto, é melhor você ficar contido. Não faça isso, não seja dessa forma, seja comportado. Não fale alto, não dê sua opinião. E aí nós vamos seguindo esse caminho e achando que essa forma está correta. Então, quando nós nos desafiamos a fazer algo diferente do que a manada está fazendo, o que acontece? Nós mesmos nos julgamos, porque se alguém está olhando torto, falando de uma forma diferente, não aprovou o que a gente fez, algo está errado. Nós não estamos conquistando as pessoas, fazendo o que elas estão esperando que a gente faça. E a gente fica tão preocupado com o julgamento dessas pessoas, o que eles vão pensar, o que eles vão fazer. Mas quem são essas outras pessoas? Essas pessoas estão com você no seu dia a dia? Elas perguntam como você está quando você está passando por um momento difícil, te oferecem ajuda de fato, não aquela ajuda, oferecer aquela ajuda com uma questão de educação, mas elas estão ali com você? Elas sabem quais são as lutas que você passa, algum desafio que você passa no seu casamento, com seus filhos, ou até mesmo dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe. Eles sabem do que está acontecendo? Será que você não está dando ouvidos a quem, na verdade, não faz nenhum sentido estar ali te julgando de alguma forma? Muitas vezes você tem Deus no seu propósito. Deus já falou com você várias vezes, comece, seja do jeito que você está. Ninguém começa 100% pronto para fazer algo, mas nós estamos ali, nos apegando a qualquer tipo de aprovação que nós temos das pessoas e esquecemos que quem nos deu a promessa nos capacita no caminho. Então você tem que entender uma coisa, quando você começa algo, você tem que estar disposto a ouvir só a voz de Deus. Não estou dizendo aqui que você não deve ouvir a quem você ama, quem está ali do seu lado a todo momento, porque isso também cria um norte na nossa vida, nos prepara para as críticas que vão vir no caminho. E muitas vezes nós ouvimos pessoas frustradas, pessoas que não têm a capacidade de começar nada. Elas estão sempre à sombra de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma vida sem graça que elas vivem, e elas ficam ali, colocando toda a sua frustração julgando o outro. Cada pessoa que te julga, ou que você nem sabe, ou através de realmente chegar em você e falar o que realmente pensa, tenta entender se essa pessoa realmente está vivendo a vida que ela quer. Se ela realmente está se arriscando, se ela realmente se arriscou em algum momento da vida, se ela tentou fazer isso que você está fazendo, se ela tentou algo novo, um negócio novo, ou alguma situação na vida dela que ela teve que se arriscar e fazer. Aí sim você pode dar ouvidos. Ao contrário, não é esse tipo de pessoa que você deve ouvir. Eu entendi que eu deveria ouvir a voz de Deus e não a voz das outras pessoas. Eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Primeiro foi quando eu estava ainda trabalhando, há uns anos atrás, eu vi a minha maternidade, meu casamento de uma forma diferente e Deus me tocou para que eu entendesse que eu precisava mudar a forma que eu via a minha vida e que eu tomava de postura para a minha vida. E realmente mudei, fiz diferente. Tive consequências, obviamente, porque tudo nessa vida tem consequência, mas Deus nos estrutura a conseguir aguentar essas consequências que vêm na nossa vida. E o que você está ouvindo hoje? A voz de Deus ou a voz de outras pessoas? Talvez essas vozes que você esteja ouvindo esteja realmente carregada de frustrações de uma vida que não está dando certo para elas e essa mágoa, essa frustração acaba
pesando na sua vida e pesando nas suas decisões. Em Jeremias 29:11 diz: Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Ele te conhece, ele sabe que tem algo errado na sua vida e que precisa ajustar. Ele sabe os sonhos que ele tem para você e para sua vida. E talvez o caminho que ele está te indicando aí é um caminho arriscado, é um caminho que vai ter lutas. Mas sem lutas você não vai ter a vitória. Sem lutas você vive uma vida morna, uma vida sem graça, uma vida onde não tem um resultado. E todo resultado ele precisa de um esforço. E se você não se esforçar, e Deus não vê esse seu esforço, como que ele vai te dar a vitória? Então, escolha ouvir a voz de Deus. Em meio a esse tanto de vozes que está aí, colocando na sua cabeça que isso não vai dar certo, que você está sendo ridículo, que não é para você se arriscar dessa forma, que você está colocando em risco uma vida estável, uma vida tranquila, enfim. Vários motivos que as pessoas podem colocar na sua cabeça que o que você está fazendo não é o correto. Mas pergunte para Deus. Você já experimentou ficar em silêncio numa oração e pedir para Deus te dar o direcionamento? Ele talvez naquele momento ele não vai te mostrar, mas uma hora ele vai te mostrar o caminho correto. É aquele caminho que mesmo com aquele frio na barriga, você sente em paz, você se sente vivo fazendo aquilo. E é nesse momento que você diz, é Deus falando comigo. Nesse vídeo eu te convido a, além de fazer essa oração e entender o que Deus quer para você e o que Deus quer que você faça, porque Ele sempre quer uma ação nossa. Ele não quer a nossa inércia, Ele quer a nossa ação, porque a partir daí Ele começa a nos ajudar. Ele não fala para nenhuma das pessoas importantes da Bíblia que ele tem que fazer tudo. Ele sempre mostra uma direção e uma ação a se fazer. E ele fala, do resto eu cuido. Então tudo que ele fez, abrir o mar, fazer aquela arca enorme, submergir na água e ficar ali por vários e vários dias, foi algo impossível aos olhos humanos. Mas teve uma ação de Noé, não teve? Ou outras várias histórias bíblicas que falam sobre isso. Então, se ele sabe os pensamentos que ele tem para você, se ele entende que você tem um propósito e ele está te mostrando isso, você tem que escolher ouvir a voz dele. Então, eu te convido a entender que você precisa silenciar as outras vozes na sua vida. Silencie, por mais que doa, silencie e ouça a voz de Deus e siga a orientação que Deus colocou para a sua vida. Não espere a aprovação das pessoas. A maioria das pessoas só aprovam quando está dando certo, quando já está dando lucro e ainda depois fala que sempre acreditou. Então, neste momento, você está no momento de começo. Um começo que ainda você não está totalmente preparado. Então, toda vez que você parar e ouvir um julgamento e uma crítica, pense, o que essa pessoa representa na minha vida? Se for relevante, repense. Mas se não for, siga em frente com o propósito que Deus te deu e com a palavra que Deus te deu. Eu sei que não é fácil, mas o pior é viver uma vida agradando pessoas que no final você nem sabe quem é, somente para ter aprovação. E a aprovação é algo que a gente nem sempre vai ter. Mesmo dando certo ou dando errado, as pessoas vão sempre falar. As pessoas vão sempre ter alguma opinião sobre a sua vida e sobre suas decisões. Você tem que ser o adulto da sua vida, o protagonista da sua vida e entender que você tem que tomar suas decisões e sempre com direção de Deus. E se essa mensagem de alguma forma tocou você, fez você entender que você precisa de uma mudança, que você precisa mudar a sua postura perante a todas essas críticas que você ou já está vivendo ou vai viver a partir do momento que você tomar uma decisão por algo novo, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta esse vídeo,
Comece a me seguir, porque tem muita gente que está vendo os meus vídeos e não está seguindo. E é importante para mim nesse começo que eu tenha mais inscritos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque a minha intenção é justamente essa, falar com mais pessoas do tanto que eu já estou aprendendo, e estou aprendendo com vocês, estou aprendendo na minha vida e acredito que seja de grande valia para várias pessoas. Comenta aqui no vídeo se isso fez sentido para você de alguma forma. Eu espero que vocês estejam aqui. Vem muita novidade por aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo.